Bom dia, queridos. Como estão? Bem, todo mundo me ouvindo? Bom dia. Vamos começar então a nossa prática. Que bom ver. Não consigo ver todos, mas vendo alguns. Então vamos começar a nossa prática. Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos começar estabelecendo a nossa motivação. E às vezes nos ajuda para estabelecermos a nossa motivação, nós visualizarmos acima de nossa cabeça Guru Rinpoche, que é inseparável de nosso professor, inseparável de todos os Budas, de todas as direções, os Budas do passado, os Budas do momento presente, os Budas que virão no futuro, todos eles estão corporificados por Guru Rinpoche acima de nossa cabeça, que é inseparável de nosso professor. E nos focando nisso, nós pedimos para que nós tenhamos a habilidade de estabelecermos uma motivação pura, que a nossa prática, o nosso treinamento seja de benefício para todos os seres, sem fazermos nenhuma distinção, nenhuma preferência ou aversão. Nós tiramos um momento para estabelecermos essa motivação pura. Agora, no mês de dezembro, esse último mês do ano, nós sempre lembramos a importância de olharmos para esse ano que passou e avaliarmos esse ano, como foi essa experiência para nós, não é? Todas as coisas boas que nós vivemos, se nós lembramos de dedicar esse mérito a cada momento para os seres que não tiveram as mesmas circunstâncias favoráveis, não é? Isso é algo que esses ciclos do início ou do final de um ano, nós usamos como uma oportunidade, de forma geral, para avaliarmos a nossa prática, o nosso treinamento, e principalmente dentro de um contexto onde nós vivemos algo tão intenso coletivamente como a pandemia, não é? Só o fato de estarmos juntos aqui hoje, que bênção, grande bênção, isso não é, não é? Então nós nos lembramos o quanto nós pensamos, o quanto nós trazemos a lembrança, a atitude de dedicarmos esse mérito a cada dia, não é? Porque foi um mérito que, uma bênção muito grande que nós tivemos. Então nós olhamos para trás e pensamos o quanto esses méritos foram dedicados. Também nós olhamos para trás e nós observamos, em meio às dificuldades que nós vivemos coletivamente ou individualmente, como a nossa mente reagiu em relação às coisas difíceis da vida, não é? Seja a essa crise grande, coletiva que nós vivemos com a pandemia, ou questões individuais que continuaram acontecendo, familiares, questões de trabalho, que no dia a dia continuam a acontecer, dificuldades da vida, não é? Então nós tiramos um momento para olhar para trás e observarmos como a nossa mente reagiu às dificuldades, se ela foi capaz de reagir às circunstâncias difíceis de forma positiva, ou quanto a nossa mente se deixou levar por pensamentos e emoções negativas, não é? E isso é muito importante porque nós estamos nos treinando num caminho de liberdade,
liberdade de sofrimento. E para isso nós precisamos reconhecer a verdade de nossa experiência individual, de nossa própria mente, a verdade da experiência de tudo que está à nossa volta, dos fenômenos. E quando nós não vemos a verdadeira natureza de nossa experiência ou dos fenômenos, emoções negativas surgem. Então, reconhecermos as emoções negativas é muito importante porque elas são um reflexo de algo que não foi reconhecido. O que significa elas são um obstáculo no nosso caminho, do nosso objetivo maior, não é? E sempre eu gosto de me referir a Shantideva porque ele é como um advogado tão hábil em nos mostrar essa importância. Ele nos questiona muitas vezes como é que meros pensamentos podem nos causar tanta devastação, podem causar tanta perturbação em nossa mente. Em um comentário nos ensinamentos que muitos nós recebemos quando Donza Chense estava no Kadurlin, Donza Chense diz: a resposta é muito simples, é porque nós permitimos que esses pensamentos que surgem negativos, essas emoções negativas, nós permitimos que eles, os pensamentos e essas emoções permeiem a nossa mente, tomem conta de nossa mente. Shantideva, ele diz, eles vivem em minha mente, em nossa mente, nós permitimos que nos machuquem a seu bel prazer. Os inimigos, então, são as aflições negativas. Isso é um ponto muito importante para nós. E que eles são os nossos pensamentos de orgulho, arrogância, pensamentos de raiva, intolerância, pensamentos de apegos e aversões, ciúmes, e tudo o que tem essa conotação negativa, o que significa que não produz nada benéfico para nós e nem para o outro, e pelo contrário, traz perturbação para nós e para o outro. Arena, ele diz, onde tudo isso acontece, a nossa própria mente. Entretanto, uma vez estando claro que o problema está na mente em si, ou melhor dizendo, nas emoções que surgem nelas, ele diz, de um lado, a tarefa é simples, mas de outro lado, não é fácil nós estarmos constantemente conscientes de emoções e de pensamentos negativos que surgem em nossa mente. Não só estamos conscientes, mas estarmos tão afinados com nossa prática que, tendo consciência, nós não escolhemos seguir o que é negativo. Isso nós não simplesmente a respeito de questões grandes de nossa vida, mas a cada detalhe do dia, a cada interação que nós temos. Shantideva fala disso durante todo o tempo, em diferentes níveis, no texto O Caminho do Bodhisattva, mas ele fala também muito disso no capítulo 5 da introspecção vigilante. Da mesma maneira que a mente é a fonte de todo sofrimento, ela também é a fonte de toda experiência de alegria que nós temos, o que é uma boa notícia, porque a mente pode ser treinada. Tanto que Shantideva disse, com a corda da atenção, o elefante da mente for amarrado de todos os lados. Nossos temores se dissiparão, e todas as virtudes estarão em nossas mãos. Isso é o nosso objetivo, não é? Treinarmos a mente, sermos capazes de experienciar o seu potencial positivo de forma plena. Mas ele diz, o problema essencial não é que obscurecimentos ocorrem em nossa mente,
O problema essencial é não estarmos conscientes de que eles estão ocorrendo em nossa mente. E mesmo que nós temos uma certa constância em estarmos prestando atenção em nossa mente, até por função de nosso treinamento, é nós estarmos convencidos de que eles são obscurecimentos. Às vezes, quando a nossa raiva ou indignação é contra algo que parece tão justificável, nós não estamos convencidos que aquela emoção obscurece o nosso caminho. Obscurece todo o esforço que nós estamos fazendo através do nosso treinamento. E às vezes nós nos deixamos levar de forma tal que ela toma proporções que nos levam a agir movidos por essas emoções. Quem de nós não sente isso? Não é? No nosso dia a dia e nas pequenas coisas. Quantas vezes há momentos em que nós chegamos a nos sentir impotentes em relação a uma emoção de intolerância, de indignação, ou seja, qual for a emoção negativa, nos levando às vezes a até mesmo ter uma fala de certa forma arrogante ou rude, que traz consequências ao mundo que está à nossa volta. Mas como nós nos tornamos mais autocontrolados, de uma forma que nenhum impulso da mente, por mais insignificante que seja, passe desapercebido para nós. Ele diz: não há soluções mágicas, e a técnica prescrita, em particular por Shantideva, é de uma vigilância constante, uma atenção contínua sobre o que está acontecendo em nossa mente. Ele diz que nós devemos cuidar da mente, aquele exemplo que nós já ouvimos tantas vezes, como se nós estivéssemos protegendo um braço machucado ou quebrado em meio a uma multidão. Se nós fôssemos passar por uma rua que está cheia de pessoas, tão cheia que nós trombamos, encostamos nas pessoas, então nós passamos por aquilo segurando e protegendo o nosso braço com a maior atenção, para que ele não fique ainda mais machucado. Shantideva recomenda que, tão logo nós percebemos o desejo de falar alguma coisa, fazer alguma coisa, nós devemos ter o hábito de olhar cuidadosamente e não permitir que um pensamento se desenvolva em uma ação incontestada. O que significa isso? Que um pensamento surge e que nós agimos por impulso, sem termos consciência do pensamento que motivou aquela ação, ou sem termos feito uma escolha consciente. Não, essa é a minha escolha, é isso que eu me determino a fazer agora. Porque quando nós fazemos uma escolha consciente, pelo menos nós temos que estar conscientes que estamos escolhendo algo que obscurece o nosso caminho. Ou estamos escolhendo algo que abre as portas para o nosso objetivo maior, do nosso treinamento. Ele diz: não é surpreendente o fato de Shantideva se referir aos mínimos atos do comportamento cotidiano, todas as pequenas coisas que habitualmente não percebemos, nos desculpando com pensamentos como esse pensamento, essa emoção é tão insignificante que não precisa ser levado em conta. Nessa prática, na verdade, são precisamente os pequenos e frequentes impulsos e padrões de comportamento que necessitam nossa maior atenção. E de qualquer forma, ele diz: tudo que nós fazemos afeta o mundo à nossa volta. Qualquer ação que nós temos pode ser a causa de sofrimento para nós e para o outro, então por que não prestarmos atenção
em todos os detalhes do que se passa em nossa mente e nas ações cotidianas que parecem tão insignificantes. Por isso ele diz, é significante até a forma como nós comemos. Às vezes a forma como nós nos relacionamos com aquilo que nós comemos é com uma certa ansiedade, sem prestarmos atenção em como aquilo está nos nutrindo. Que bênção e mérito é nós podemos ter esse alimento naquele momento. Então ele diz, é significante como nós comemos, prestarmos atenção como nós andamos, como nós mudamos os móveis de lugar e até mesmo como nós lidamos com a nossa higiene pessoal. Um aumento de consciência do tipo que Shantideva advoga é responsável por despertar uma compreensão daquilo que, para a maioria de nós, ou passa totalmente desapercebido, ou pelo menos passa sem ter uma análise mais profunda. De novo, o que significa estarmos conscientes do que se passa em nossa mente a todo momento. E importante também que seja de forma relaxada, não de uma forma tensa. Às vezes nós damos esse exemplo como uma mãe que tem uma criança de 2, 3 anos ou 1 ano e meio que começou a andar, que está constantemente prestando atenção no que essa criança faz para não se machucar. Mas não é necessariamente algo que a incomode. Naturalmente há essa atenção. Então ele diz, muitas vezes os pensamentos e a emoção, eles passam desapercebidos, ou mesmo que nós os percebemos, nós não os analisamos profundamente, para que a nossa escolha de nossas interações, do que nós vamos dizer, de como nós vamos interagir, de qual ação nós vamos ter, seja algo consciente. As emoções negativas são totalmente prejudiciais ao nosso treinamento mental. Elas, como nós sempre falamos nos ensinamentos, elas podem arruinar em um instante progresso e méritos alcançados por muito tempo. Por isso, ele diz que começa a surgir uma questão crucial de como nós nos comportamos, principalmente em circunstâncias hostis. E às vezes nós encontramos isso no nosso trabalho, dentro de nossa própria casa, com os nossos vizinhos, não é? Todo mundo, o mundo à nossa volta está cheio de hostilidades. Então, como nós lidamos de forma positiva com isso? Então ele diz, passo a passo, Shantideva foca na verdadeira origem do problema. A base de toda emoção negativa que surge em nós, como a raiva, por exemplo, e todos os outros obscurecimentos, é essa noção do ego e do eu, a ideia de um eu experimentado como centro de um universo interpretado como aqueles que são meus amigos, aqueles que são meus inimigos e aqueles que são indiferentes para mim, dependendo de como é percebido a partir do ponto de vista autocentrado. É claro que no budismo, essa questão do eu, ela é apenas completa e satisfatória sob a luz dos ensinamentos completos sobre a vacuidade. Mas nesse contexto em particular, nessa parte em particular do texto, porque mesmo nesse texto, Shantideva tem os capítulos aprofundados sobre a vacuidade, mas nesse aspecto em particular que ele discute, ele nos guia no nível da prática relativa. Sua preocupação é mostrar como é possível lidar com o problema do que nós vemos como inimigos, como nós vemos o problema que nós percebemos como agressão ou retaliação no contexto da nossa experiência do dia a dia. E seus argumentos são extremamente habilidosos e sua lógica implacável.
Ele diz que não apenas nós nunca devemos permitir que uma resposta raivosa se desenvolva, mas também que as situações de conflitos sofridas e resolvidas com paciência, elas são inestimáveis no nosso caminho espiritual. De fato, elas são indispensáveis em nosso treinamento como ocasiões para o crescimento espiritual. A paciência, como Shantideva descreve, implica em um grau de poder, de coragem interna, um heroísmo supremo, destemidamente aperfeiçoado até a mais elevada intensidade, assim Dzongzartian se descreve. Ele diz, Shantideva mostra que a raiva, a reação normal que nós geralmente temos à hostilidade ou à adversidade, não leva a nada a não ser o aumento do sofrimento para nós e para outros, não só para nós. Por isso, ela é nossa inimiga que semeia dor. E como tal, ela é que deve ser eliminada. A irritação contra o próximo, que é percebido como desagradável ou ameaçador, surge na mente muitas vezes de uma forma sem esforço em nossa mente. Parece ser normal nos ressentirmos com o agressor. Isso se dá devido simplesmente a hábito. Quando, por exemplo, nós sofremos os desconfortos físicos de doença, isso é sempre o exemplo que nos é dado nos ensinamentos para compararmos as emoções negativas, raivas e indignações que nós sentimos por outros que nos causam algum desconforto. Muitas vezes nós temos esse exemplo que é dado, que se nós temos uma dor de estômago ou alguma outra dor física no corpo, nós não estamos bravos ou com raiva do nosso estômago por estar sentindo dor, não é? Nós sabemos muito bem que a dor é causada por um desequilíbrio corporal. Nós podemos não gostar dela, mas seria absurdo nós sentirmos ressentimento do estômago por estar sentindo dor. Da mesma forma, o comportamento hostil daqueles que nós consideramos inimigos não surge espontaneamente. Ele também é produto de causas e condições. Ele também surge, as emoções negativas também surgem no outro, da mesma forma que surgem em nós. Então, por que guardar rancor dos que também são vítimas de emoções aflitivas? Assim, quando nós somos atacados, é importante lembrar que nossos agressores, agindo no impulso de seus próprios obscurecimentos, assim como nós também fazemos em alguns momentos, eles estão criando as causas de seus próprios sofrimentos. Ciente disso, Shantideva diz: de que serve a raiva? É da emoção da qual eles são vítimas que eu devo me ressentir. Toda experiência é, afinal de contas, condicionada pelo karma. Acontecimentos que parecem estar além do nosso controle são de fato frutos de ações anteriores. Aqueles que me ferem, ele diz, se levantam contra mim. Aqueles que se levantam contra mim estão, na verdade, invocando o meu karma, trazendo à tona o meu karma. Então, Shantideva nos mostra como os inimigos não são meramente objetos de tolerância. Eles devem ser apreciados como ajudantes indispensáveis no nosso caminho de treinamento de um Bodhisattva para chegarmos ao nosso objetivo maior do estado de total liberdade e sermos capazes de levar todos os seres a esse mesmo estado. Ele diz: inimigos fazem por nós o que muitas vezes aqueles que são nossos amigos ou nossos parentes não fazem. Às vezes, eles não nos mostram os nossos erros mais profundos, as nossas limitações mais profundas.
Então, eles fazem isso quando nos despertam para a realidade de nosso apego ao eu, aos nossos conceitos, nossas ideias, a nossa falta de reconhecimento de uma visão maior do karma, de como eles também estão presos a hábitos negativos que foram criados no decorrer de tantas vidas, assim como também nós experienciamos elementos que nos aprisionam. Os inimigos nos fornecem a oportunidade para a paciência, para a purificação de nosso karma, para o esgotamento de nosso karma negativo. Assim, ele tem a conclusão que ele diz: os inimigos, tal qual as próprias bênçãos do Buda, barram o meu caminho, determinando que eu estou a mergulhar de cabeça no sofrimento. Eu sempre me lembro do nosso Rinpoche nos dando aquele exemplo de que quando nós sentimos uma emoção negativa, nós devemos visualizar que é como um copo de veneno à nossa frente. E é impressionante vermos como é difícil nós olharmos para aquele copo e resistirmos, pegarmos o copo e tomarmos aquele veneno. Às vezes nós sentimos uma indignação tão profunda por algo e como é difícil nós resistirmos a não ingerirmos aquilo de uma forma mais profunda, não é? Como essa visualização desse copo de veneno. Então Shantideva diz como é que nós poderíamos nos enraivecer com os seres. Se, assim como as bênçãos dos Budas, eles barram o nosso caminho, determinados que estamos a mergulhar de cabeça no sofrimento quando nós nos deixamos levar por nossas emoções negativas. Então, se nós olhamos para o ano que passou, e nós vemos que houve momentos em que nossa mente se perdeu assim, não é? Então, de novo, nós como que recobramos, estamos reavendo a nossa, ou trazendo de volta a nossa sanidade, a nossa intenção de nosso treinamento, reconhecendo quão prejudiciais essas tendências habituais são. Quão importante é reconhecermos o obscurecimento mesmo nos menores detalhes e não seguirmos por esse caminho, mas escolhermos o caminho da liberdade. Para isso, nós abrimos mão dessas negatividades, não é? Nós usarmos esses ciclos como de um ano que se fecha para fazermos essa avaliação é sempre muito importante. Seja o que for que nós vemos ali, nós não nos deixamos desencorajar, mas nós usamos como um ensinamento para fazermos melhor. Porque os anos estão passando. E conforme nós vamos nos tornando, e conforme nós temos mais idade, eles parecem passar cada vez mais rápido para nós. Então, se nós avaliamos como esse ano foi, que se passou, nós começamos a pensar e estabelecer os próximos objetivos que nós queremos ter no próximo ano. Então, estabelecendo uma motivação de que nós temos consciência de que emoções negativas obscurecem aquilo que nós colocamos tanto esforço, obscurecem o nosso objetivo dentro do caminho, o caminho no qual nós colocamos tanto esforço para chegarmos ao objetivo. Então nós estabelecemos a importância de reconhecermos e não escolhermos esse caminho, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Então nós estabelecemos essa motivação com a intenção de que isso nos leve a alcançar o objetivo maior, para que nós sejamos capazes de guiar todos os seres para um estado de total onisciência, total liberdade.